Boa tarde, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, tentando gravar mais um Tricolor na Varanda. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2026, sábado, véspera do jogo com o Vasco, no Engenhão, pela semifinal do Carioca. Tô com dificuldade para gravar o vídeo, tô aproveitando o momento sem dor, tô com problema na TM, problema no cervicalgia, enfim, dor no ombro do lado esquerdo. E falar é um bagulho que causa dor. Mas no momento tô sem dor, então vim aqui tentar gravar o vídeo, até para testar o microfone, já que eu tô com bastante barulho, porque tá cheio de criança no play, deve ter algum aniversário. E aí ver como é que ficaria esse filtro do barulho, né? Se der certo, ele vai. Não tem muita coisa que falar, né? Posso ficar batendo na tecla de que acho que o Nino vem, que o terrorismo estou fazendo com o Nino, com a questão do Nino, o terrorismo estou fazendo com a questão do Freitas na zaga, né? Mas uma coisa é fato, nenhum dos outros 3 times grandes do Rio está tendo o início de temporada que a gente tem. Eu imagino, se nossa torcida está nesse desespero todo, se rasgando, não quer ir em jogo, quer xingar a diretoria, imagina, né, os torcedores desses outros clubes, enfim. Mas eu não vivo, não acompanho para ver como é que está a situação deles, né? Mas que nossa torcida tá chata, tá chata. Amanhã, né, vou no jogo. Sim, vou no jogo dependendo como tiver minha dor, né? Mas a vontade é de ir no jogo, mas também acho que quem não for não é maluco, porque acabaram marcando o jogo numa situação bem ruim, né? Que é um clássico no Engenhão, né, com 2 torcidas teoricamente grandes e o Flamengo jogando logo em seguida no Maracanã. Então você vai ter as 3 torcidas andando pela cidade. A questão que eu queria falar rápido aqui é que, assim, feliz, né, que o Cano tá voltando a treinar com bola, né, para ver se ganha ritmo, para poder ser incorporado no elenco, né, esperando aí, quem sabe, né, joga a final do Carioca e mete um gol, né, ajudar a gente nos campeonatos, né, para o JK ter pelo menos um reserva enquanto o 9 não vem, né. Eu tenho outra coisa para falar sobre o 9 também, então vamos lá, esperar que ele volte bem fisicamente e possa entregar alguma coisa que possa ajudar o Fluminense e ajudar a tirar um pouco da sobrecarga do JK. Agora, tem uma coisa que eu não quero ver, tá? A gente tem um jogador que tá jogando muito, né? No início do jogo, às vezes erra uns passes, ele precisa aquecer para entrar no jogo, né? Erra alguns passes porque ele passa muita bola de primeira, que é o Acosta. Ninguém vai falar mal do Acosta. O médico Acosta. Ninguém vai falar mal. Quem fala mal do Acosta é maluco. Entendeu? Mas o Acosta passa muita bola de primeira. E erra alguns passes de primeira também, às vezes, principalmente no início do jogo. Sabe qual jogador que fazia isso era muito criticado? E tinha jogo que era 3, 4 seguidas assim, errando toque de primeira e depois acertava todos? O Cano, ano passado. O futebol do Cano é esse, quando ele volta para buscar a bola. Entendeu? Ele erra bastante, principalmente no início, até entrar no jogo, até aquecer. Mas depois ele começa a acertar. Então vamos ver o quão vão pegar no pé dele com essa questão. Lógico, se estiver participando de gol igual a Acosta, ninguém vai reclamar, né? Mas é isso, espero que não critiquem muito o famoso 0-1. A outra questão é a questão, né, todo mundo falando aí que provavelmente estou com esse sentimento de que não vai vir mais nenhuma contratação, que não vai vir o tão esperado zagueiro. Para mim o zagueiro esperado é o Nino, e o Nino vem no meio do ano, ponto. Não tem discussão de Adrielson, a diretoria falhou em trazer o Nino. Tentou, o Zanetti falou que não queria. O Adrielson, oportunidade de mercado, cobraram muito caro, deixou de ser oportunidade de mercado, não veio. Entendeu? Igual o Marlon Freitas foi e não veio, igual o Savarino foi, quase não veio. Tá? Mas a questão do 9, né? Porque cada hora a gente chega mais perto do fim da janela. E o 9 grande, né, que o Matheus Montenegro disse que era o que o Fluminense ia correr atrás, né, parece que fica cada vez mais distante. A gente sabe que o Fluminense negociou com 2 jogadores que podem ser considerados esse 9 grande, que é o Hulk, que quando estava quase tudo certo, o Atlético acabou pedindo demais, porque a torcida meio que começou a criticar a negociação do jogador. E o outro foi o Boanga, né? Que mais ou menos a mesma coisa, né? Não concordo que é mais ou menos a mesma coisa, porque no dia 2, a negociação com o Boanga aparece no final de semana, no dia 2, no início da semana, o dia 2 é segunda-feira, se não me engano, de fevereiro, o diretor diz que
não é só o dinheiro, não é só a forma de pagamento. A gente tem que ver o que a negociação do jogador impacta no elenco e se a gente consegue trazer uma reposição. E o que impactou foi isso, a saída de um jogador que faz um gol cada jogo de um time, impacta no time, né? E eles não conseguiram reposição. Essa semana saiu uma notícia de que eles estavam vendo aí uma reposição, e com isso o Bouanga podia vir, que eles fechem até, né, antes do dia 3, para que o Bouanga venha ainda dessa janela e a torcida pare um pouco de encher o saco, né? Que aí pelo menos já é um cala-boca na torcida, porque me desculpa, tá precisando, porque aí eu quero ver do que eles vão reclamar, entendeu? A torcida vai reclamar, vai deixar de ir no jogo, qual vai ser o motivo, entendeu? Tem gente achando que vai lotar quando começar a Libertadores. Não vai lotar, escuta o que eu tô te falando. Fase de grupos de Libertadores não vai lotar, tá? E aí é isso, fica a esperança de eles acharem alguém aí, o EI lá achar alguém para que o Bouanga possa vir. Nesse meio do caminho, o Fluminense negociou com o tal de Coelho, que Deus me livre, ainda bem que não veio. Tinha uma característica meio parecida com o Bouanga, né, de ser um jogador que vem mais da lateral do campo, né, e afunila, sendo que, diferente do Bouanga, quase não faz gol na carreira, quase não tem gol na carreira, quase não fez gol na carreira, quase não faz gol. Então, que bom que não veio. O outro é agora o tal do Castilho, que jogou lá contra o Flamengo, meteu 3 gols no Flamengo, 2 foram anulados, 1 valeu, né, agora pela Recopa, né. É a mesma coisa, o jogador tem poucos gols na carreira, por volta de 40, tem 26 anos. Esse ano passado participou, se eu não me engano, de 16 a 17 gols, né? Tem uma participação em gol a cada 190 e poucos minutos, sendo que parece que o Lanús pediu 10 milhões de dólares. Aí tem muito isso de que, né, percebe que o Fluminense está desesperado e pedem muito dinheiro e tal. O Coelho eu não queria que viesse pro Fluminense. O Castilho, ele me parece um cara mais centroavante, que não foi o tipo de jogador que o Fluminense negociou até agora, né? É um tipo de jogador que a gente não tem desde o Fred, se eu não me engano. O Everaldo, né? Não era o Everaldo. Desde o Fred, se eu não me engano, a gente não tem um jogador centroavante. Tá, 10 milhões eu acho muito caro, mas se pedisse os 5, 6 que pediram pelo Coelho, 26 anos... Centroavante é um jogador que não é fácil achar no mercado, então talvez tivesse um potencial de revenda. O time do Fluminense com certeza cria mais jogadas do que o time do Lanús. Eu acho que valeria investir, até pelo fato do JK estar bem. Era um jogador para revezar com o JK, já que a gente não pode confiar muito no físico do Cano, né? Então eu acho que era um jogador que vinha para disputar espaço, não vinha para ser titular absoluto, né? E poderia vir para disputar espaço. Mais 10 milhões eu acho muito, o Fluminense não pode gastar esse dinheiro, né? Quem tem uma média parecida de participações em gols, e aí, né, não é só na temporada passada, nas últimas 5 temporadas, é o Pedro Raul, né, que é um jogador que todo mundo quer que passe longe do Fluminense, mas é um centroavante. Se eu não me engano, o Pedro Raul deve ser um pouco mais velho do que esse cara, agora eu não tenho certeza, posso correr atrás depois e falar sobre isso para acertar. Então eu acho que é um jogador que, se você for gastar 5 milhões de euros, de dólares, pelo que está o mercado, a gente gastou 4 milhões de euros num zagueiro de 25 anos, eu acho que vale. 7 eu acho muito, 5, 6 milhões, entendeu? Eu acho que vale a pena trazer, tá? Por isso que eu tô falando, o JK tá bem, mas o JK precisa ali de um backup, entendeu? De alguém para disputar, até para não se acomodar, então alguém para disputar a posição com ele. E eu acho que o Castilho seria uma boa, mas assim, não é o grande camisa 9 e tal. E aí muita gente está falando que a diretoria, não trazendo o 9, precisava ser honesta com a torcida e vir dar uma entrevista coletiva. Há muito tempo eu discordo, toda hora tem influenciador, jornalista, torcedor, dizendo que mas a diretoria tinha que vir botar a cara. Botar a cara pra quê, cara? O torcedor do Fluminense sabe que o Fluminense negociou com o Hulk e com o Bouanga. E não deu certo. Aí a diretoria vai ver, olha gente, a gente tentou, eu queria trazer um grande, a gente tentou, mas não deu, e aí a gente vai esperar até o meio do ano para tentar trazer um centroavante. Pra quê? Não vai mudar nada. Vai explicar o quê? Deu errado porque o outro time queria isso, o outro time queria. Até porque a gente vai negociar com esses times de novo, que não seja pelo mesmo jogador, o Hulk eu acho que não vem mais com a saída do São Paulo, ele não vem de jeito nenhum, né? Mas a gente tem chance de negociar pelo Bouanga no meio do ano de novo, entendeu? E aí você vai criticar a outra diretoria, entendeu? Não tem o que fazer, não tem que dar entrevista coletiva para explicar o que todo mundo já sabe, o Fluminense tentou. Tá, agora, se o Fluminense traz o Coelho, e aí é meio ruim falar o que eu vou falando agora,
eu acho que caberia essa entrevista coletiva, até mesmo o Castilho, explicar, gente, a gente tentou trazer um jogador, né, mais goleador, com um pouco maior de peso, né, na história do futebol, aí, né, dá até para falar dessa forma, porque o Bouanga teria 31 anos e o Hulk quase 40, né, mas a gente não conseguiu e trouxe um jogador com potencial de brigar por posição, potencial de vir a ser um jogador como os outros dois que a gente tentou. Né? E ter muito cuidado do que falaria nessa entrevista coletiva, porque também você não pode jogar esse jogador para baixo. Trazer um jogador, jogar ele pra merda, ó, a gente não conseguiu trazer o grande jogador e trouxe essa merda aí, entendeu? Mas, trazendo um outro jogador para essa posição que não teria um peso, né, o Hulk pelo nome, por já ter jogado bem no futebol brasileiro, ter jogado bem lá fora, o Bouanga pela quantidade de gols que entrega, né, eu acho que valeria uma coletiva, mas com muito cuidado do que vai ser falado na coletiva, porque você não pode jogar o jogador que você está trazendo lá para baixo, entendeu? Então só teria sentido para mim nessa situação, tá? Então basicamente isso, um vídeo que falei bastante sobre noves, né, a possibilidade do 9 vir, do 9 não vir, né, a questão do Cano, né, tá se recuperando, já está integrado ao grupo, né, e agora é questão de ganhar um ritmo, melhorar fisicamente para poder jogar. Beleza? Saudações tricolores e amanhã é dia de fazer o urso.